Amados irmãos, um santo e abençoado 24º domingo do tempo comum. Agradeçamos a Deus o dom das nossas vidas e alimentemos o nosso espiritual com o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35, conforme o vídeo que acabamos de assistir sobre Pedro proclama a sua fé em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, vejam que Jesus sempre se refere aos lugares por onde ele vai passando. E aqui ele está a caminho de Cesareia de Filipe, um mundo de César e Herodes totalmente pagão. Para que entendamos que Jesus é um itinerante de Deus, um missionário do reino, versículo 27 deste evangelho. E como a multidão, apesar de seguir Jesus, ouvir o que Jesus ensina, se encantar com a sua sabedoria, com as suas palavras, ainda não conseguiram identificar se Jesus é o mesmo o Salvador, se é o Messias, se é o enviado de Deus ou um ungido do Senhor. Até mesmo os seus discípulos ainda não identificaram a pessoa de Jesus. Daí porque ele pergunta aqui no versículo 27 deste evangelho: quem dizem os homens que eu sou? Caríssimos, com a resposta de Pedro, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, os discípulos sobem mais um degrau na fé em Jesus Cristo. Vale ressaltar que aqui inicia toda uma caminhada de cidades e aldeias de Cesareia de Filipe, até chegar para Jerusalém, com Jesus ensinando, acolhendo, perdoando, libertando os escravizados de todas as amarras, de todos os males e principalmente amando a todos e acolhendo sem distinção. Lembremos que no outro evangelho, quando Jesus chama Pedro de Satanás, Jesus desejava tão somente preparar Pedro a ser obediente e acatar a vontade de Deus, uma vez que ele, o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, realizava todo o querer do Pai, inclusive de passar por um calvário de dor, de sofrimento, humilhação e morte. Morte na cruz por amor à humanidade. Possamos entender, pois, a razão de tantos sofrimentos neste mundo que cada um de nós necessariamente está passando, já passou ou irá passar. São etapas que precisamos vencer para poder chegar na glória de Deus, tal como Jesus. E tal como Jesus, precisamos seguir o nosso caminho desde a Cesareia de Filipe até a Galileia para Jerusalém. Ou seja, passar por grandes momentos alegres, momentos de saúde, momentos de doenças, de sofrimentos e de morte. Porém, em nenhum desses momentos, sejamos fracos de abrir mão da nossa fé e da nossa caminhada, nem desistir da missão, porque a oração deve fazer parte das nossas vidas no nosso dia a dia para fortalecer o nosso espiritual e seguir o caminho da salvação. Peçamos ao Espírito Santo viver realizando as boas obras recomendadas por Jesus, fazendo assim toda a vontade do nosso Pai Celestial e menos perigo para pecar nesta vida. Amém. Um grande abraço da amiga Delci.